Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura de Romanos? Está sendo precioso, né? O livro de Romanos é um livro tremendo. Se você não conseguiu assistir, estão todos disponíveis os vídeos em que o Esdras analisa versículo a versículo. É muito especial. E nós ficamos com o dever de casa para lermos o capítulo 5 de Romanos. Não sei se você já leu ou não, mas existem tantas preciosidades, tanta revelação nesse capítulo, no livro todo de Romanos, mas esse capítulo em especial nos traz tanta clareza sobre o que é pecado, o que é a graça, por que existe ali esse versículo que a gente às vezes se questiona, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é apenas um dos versículos desse livro. Vamos juntos ler. Escute novamente esse texto, escute esse vídeo, leia o texto, encha o teu coração de expectativa, peça para o Senhor revelar para ti os segredos que existem nesse texto. E na segunda-feira nós, juntos com Esdras, nós estudaremos versículo a versículo e veremos quão grande é o amor de Deus por nós. O que significou, por que Jesus se entregou por nós, por que Ele é o último Adão. Eu te convido a juntos iniciarmos a leitura do livro. Vamos lá? Livro de Romanos, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou sobre a morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a escritora Suzana e te convido a juntos abençoarmos vidas. Compartilhe. Pode ser que tenha alguém do seu círculo de amizade que precise ouvir essa palavra de encorajamento hoje. Convide pessoas a fazer parte desse grupo abençoado que estuda a palavra, que mergulha nas Escrituras. Não é sobre religião nem sobre placa de igreja. É sobre entendermos o grandioso amor de Jesus. É sobre mergulharmos na carta de amor mais linda que eu e você recebemos. É sobre entendermos o que a palavra de Deus fala sobre mim e sobre você. Quais são as promessas que ela tem para a minha e para a sua vida. Porque eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas se eu não conhecer a palavra, eu não tenho como saber o que eu posso fazer, nem quem eu sou, nem quais são os presentes que Deus me deu. Mergulhe na palavra. Esse é um convite que vem direto do trono dos céus. É através da palavra de Deus que a gente vai conseguir ter revelação sobre algumas das situações mais delicadas pelas quais passamos. E esse é o convite feito através do livro que foi lançado no mês passado. Quantas vezes você já se perguntou: se Deus existe, por que tanto sofrimento? Quantas vezes você buscou essas respostas? Será que você tem buscado no lugar certo? Esse livro é um convite para que você ouça a voz de Jesus. Se você passa por qualquer sofrimento, por qualquer problema, em que muitas vezes você se questiona, porque sim, a gente se questiona, onde está Deus no meio de tudo isso? Por que tudo isso? Não é fácil passar pelo sofrimento, não é fácil passar pela dor, mas Jesus mesmo falou que no mundo a gente teria aflições. Só que Ele pede para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E assim como Ele venceu, eu e você podemos vencer. Esse livro é um convite para você olhar para os olhos de Cristo. Eu te conto ali como eu saí de uma situação muito problemática, do fundo do poço. Não foi Deus que quis que eu estivesse lá, mas Deus permitiu aquele sofrimento, aquele momento de angústia, de dor. Estava separada, desempregada, endividada, não conseguia nem trabalhar porque estava numa depressão profunda. E os olhos de amor de Cristo alcançaram a mim, alcançaram meu esposo, a minha casa. Não é sobre religião, não é sobre placa de igreja. Nós somos todos os dias chamados a converter os nossos caminhos para Cristo. Eu nasci numa família que sempre buscou a Deus, mas eu, Suzana, não conhecia Jesus. Assim como Jó falou, eu conhecia Jesus só de ouvir falar, mas um dia eu decidi mergulhar. E esse convite é para você também. Um abraço, um ótimo dia. Deus abençoe.